Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar em João, capítulo 11 e versículo 39, que nos diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, armando o morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui nós vamos ver essa passagem, a qual relata sobre a morte de Lázaro. E nós vamos ver que essa família era amiga de Jesus. E Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo. E nós vamos ver que quando elas mandam chamar, vai falar: Lázaro, aquele a quem amas. E nós vamos ver que Jesus vai trazer uma resposta, ao qual Jesus vai dizer: não é para a morte, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós vamos ver que mesmo quando Jesus foi avisado, ainda ele vai permanecer ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. E nós vamos ver que no versículo 8, os discípulos vão orientar Jesus, instruir Jesus a ele não ir até a Judéia, visto que os judeus procuravam apedrejar Jesus. E nós vamos ver que Jesus vai instruir, orientar eles ali. E nós vamos ver que no versículo 16, Tomé, chamado Dídimo, e os condiscípulos, ele vai dizer: vamos também nós para morrer com ele? Então Tomé, aqui ele estava dizendo que ia ir para a Judéia e os discípulos para morrer com Lázaro, como Lázaro. Então nós vamos ver que Jesus chega em Betânia e Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. E nós vamos ver que devido ao calor, a pessoa era ali cuidadosamente envolto em tiras de pano, junto com caras especiarias e ungüentos. E nós vamos ver que tudo isso era preparado com muita rapidez, devido ao calor. E nós vamos ver que também tinha uma crença da tradição judaica que ensinava que a alma do falecido pairava sobre o corpo durante 3 dias, depois da morte, na esperança que a pessoa viesse a viver novamente. E nós vamos ver que Jesus chega a 4 dias. E nós vamos ver que ali deixava pouca margem para que o judeu viesse a duvidar da restauração da vida de Lázaro. Então nós vamos ver que Jesus chega até Betânia e nós vamos ver que muito dentre os judeus, eles estavam com Marta e Maria para consolar a respeito de Lázaro. E nós vamos ver que Marta, ela saiu ao encontro de Jesus e Maria, ela ficou sentada. E nós vamos ver que Marta vai questionar a Jesus referente à morte de Lázaro. E nós vamos ver que aqui vem falar do tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o Senhor tem propósito. E Ele não se atrasa e Ele não demora. É no tempo certo. Porque o Senhor tinha um propósito de chegar 4 dias depois da morte de Lázaro. Uma para tirar aquela crença, quebrar aquela tradição judaica, aquela superstição, e outra para o nome de Deus ser glorificado. E nós vamos ver que o Senhor vai instruir ali a Marta, e nós vamos ver que eles vão até onde Lázaro estava sepultado, e nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer: tirai a pedra.
E Marta vai replicar: Senhor, mas já cheira mal, já faz 4 dias. Nós vamos ver que aqui, tirai a pedra. O Senhor estava falando para as pessoas, para os homens ali, remover a pedra. O impossível era para Jesus, que era devolver a vida para Lázaro. Eles remover a pedra. E por quê? Quantas pedras de tropeço nós temos em nossas vidas que nos impedem de desfrutar do milagre ao qual o Senhor tem para as nossas vidas? Às vezes é a falta de fé que nós precisamos remover essa pedra. Ontem, ainda em um atendimento, eu falando com uma cliente paciente e ela relatando para mim de alguns sonhos recorrentes ao qual ela estava tendo e que ela estava subindo uma pedra muito gigante e que ela tinha muita dificuldade para subir aquela pedra. E nós vamos ver que as pedras são obstáculos, mas se nós não remover ou não subir, transpor esses obstáculos, nós ficamos paralisados. E nós vamos ver que para Jacó a pedra serviu de travesseiro. E nós vamos ver que aqui a pedra era impedimento para Lázaro receber a vida. E por isso Jesus falou: tirai a pedra. Às vezes nós precisamos tirar a pedra da dúvida, a pedra do medo, a pedra da falta de fé, a pedra da insegurança, a pedra da procrastinação, a pedra da sensação de incapacidade. Mas hoje é dia de nós remover a pedra. Somente o Senhor, Ele faz o impossível, mas o possível somos nós que precisamos fazer. Nós às vezes precisamos remover a pedra do comodismo. Quem é que não gosta de estar no lugar cômodo, tranquilo? Mas muitas das vezes nós precisamos sair do comodismo para obtermos e alcançarmos os propósitos do Senhor em nossas vidas. E nós vamos ver que Marta, ela replica ao Senhor: Senhor, mas já cheira mal. Ela estava com dúvida no seu coração. E nós vamos ver que nem isso impediu de que a vida alcançada. Nem isso impediu. E nós vamos ver que Lázaro ressuscitou. E o Senhor falou somente para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Se o Senhor falasse, não citasse o nome de Lázaro, todos ressuscitariam. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela foi proferida com poder e autoridade. E nós vamos ver que Jesus vai dizer: vem para fora. E Lázaro saiu. Ele estava envolto, com os pés e mãos ligados em ataduras e o rosto envolto num lenço. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Nada impediu o que o Senhor fez na vida de Lázaro. Não foram os dias, não foram as horas que impediram de Lázaro receber a vida. Assim somos nós. Qual é a pedra de impedimento, de tropeço que está impedindo de você receber o teu milagre? Em nome de Jesus, que através do Espírito Santo o Senhor possa lhe dar entendimento e sabedoria para você remover todo tipo de pedra que está impedindo de você receber o milagre da parte de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, amigo Espírito Santo, nós te bendizemos, te glorificamos. Obrigado pelo milagre da vida. Creio, Jesus, que o impossível, Pai, se tornará possível nesse dia, em nome de Jesus.
pelo poder da tua palavra. Nós declaramos vida, nós declaramos milagre, nós declaramos vida sobre os mortos, em nome de Jesus. Aqueles que estão mortos espiritualmente, que estão cansados, desanimados, aqueles que não têm esperança, que as tuas mãos possam os envolver, os renovar, os fortificar, os fortalecer, para que possam permanecer firmes para a glória e o louvor do teu nome, que nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.